Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à oficina de introdução ao Arduino. Meu nome é Wesley, eu sou professor aqui do Instituto Federal, no campus Santos Dumont. Galera, uma observação, tá? Caso vocês verifiquem que eu estou falando muito devagar ou estou falando muito rápido, então, o que vocês podem fazer, já que a gente está no YouTube? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem vir aqui, é um videozinho do Pica-Pau. Vocês podem vir aqui e mudar a velocidade. Tem velocidade normal, velocidade mais rápida. Então vamos a uma breve introdução sobre o Arduino. Basicamente, o Arduino ele é um microcontrolador com a plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre. O que significa essa questão de hardware livre? Nós podemos trabalhar com uma forma de contribuição, facilitando aí várias implementações, vários projetos que nós podemos desenvolver. A linguagem padrão para desenvolvimento do Arduino tem origem ao Wiring, que é essencialmente o C ou C++. E ele tem um microprocessador AVR do tipo Atmega 328 da fabricante Atmel. Tá, mas o que é essa questão de microcontrolador, microprocessador? Na verdade, esse microcontrolador, essa plaquinha azul com todos esses componentes, né? E o microprocessador, essa que está marcando aqui com o círculo vermelho, ele que processa todo o desenvolvimento. Temos outros componentes e ligações aqui com essa plaquinha Arduino. Eu vou ser bem breve, porque o objetivo maior é vocês desenvolverem uma prática. Então temos o primeiro Arduino mostrado aqui, que é o Arduino Uno. É o Arduino que vocês vão trabalhar com ele na prática, né, no dia de hoje. Esse Arduino azulzinho aqui, que ele tem um monte de pininhos. Nós estamos vendo alguns pininhos aqui, e esses pininhos têm a descrição dele. Nessa parte quadradinha é onde nós fazemos a conexão desse Arduino com o computador. Tá? Então, conecta ele no computador, aí vai lá, faz a programação, joga para dentro do Arduino a programação e ele vai fazer o que nós pedimos. Nesse conjunto aqui de pininhos, ele tem algumas questões de fonte. Está falando power, fonte de alimentação. Temos fonte de alimentação nesse pino de 3,3 volts, temos fonte de 5 volts e temos esse GND. GND é o nosso referencial, o nosso terra. Ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes de todos os pininhos, não. Temos também os pininhos de A0 a A5, que é os pininhos analógicos de entrada. E também temos o que nós vamos utilizar do outro lado, além do GND também, é o mesmo ponto, tá gente? O mesmo GND, esses dois que tem aqui, temos um do lado direito aqui do nosso Arduino. Então nós temos esses pinos digitais, que vai do 0 até o 13 desse lado, mostrando para a gente aqui. Ó. Nós temos esses pinos digitais, que são os azulzinhos que está mostrando para a gente aqui. Ok? Então esses pinos digitais vão ser as nossas práticas que vamos tentar desenvolver aqui. Existe também o Arduino Nano. Esse Arduino ele tem algumas questões diferentes, principalmente que ele é mais compacto do que o Uno. Tá? E hoje a gente não vai mexer muito com ele porque não é o objetivo dessa nossa oficina. Então, para fazer o funcionamento do Arduino, nós precisamos dele, né, do Arduino. Temos aqui a vista de cima dele, a vista da parte de baixo dele, é uma plaquinha de circuito. Tá? Foi feita uma plaquinha de circuito e nós podemos fazer N situações com ele. Também precisamos baixar o programa de desenvolvimento e temos que ter um cabo USB para estar plugando e fazendo a conexão do Arduino com o computador. Gente, feito a programação do Arduino, nós podemos ligar nesse Arduino motor, nós podemos ligar a ele um sistema de iluminação, nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos colocar um portão eletrônico na nossa casa para ele ligar a partir de um certo momento, um certo horário do dia, ou da noite. Nós podemos fazer isso também com uma lâmpada, fazer uma automação da nossa casa ou de várias outras situações. O Arduino ele é muito bom para principalmente essa questão de prototipagem, que nós podemos estar desenvolvendo testes, tá? E fazer até pequenos trabalhos em casa. Aqui está mostrando o ambiente de programação. Ele chama Arduino também. Tá? Então é fácil baixar, ele é livre, não tem nenhum problema para baixar não. Mais para frente, nós vamos ver aqui esse programinha, né? Nós vamos ter que utilizar ele, inclusive,
na nossa prática, que vai ser no laboratório do IFMaker. Tá? E aqui mostrando algumas condições de programação, que temos duas partes básicas, né, para o desenvolvimento de programação, que é o void setup. Esse void setup é instruções que são executadas apenas uma vez. Então, tudo que nós vamos executar uma vez só no Arduino, a gente vai ver, ele é feito aqui no void setup. E tudo que a gente vai fazer, ele girar, ele ter um loop e executar ele infinitas vezes, vai entrar nesse void loop. E a programação, ela começa a partir dessa chave e encerra nessa chave fechada. Então, chave aberta começou a programação, chave fechada termina a programação. No void loop é a mesma coisa. Chave aberta, chave fechada. Então, nós já vamos direto para nosso desenvolvimento prático, simulada. Nós vamos fazer o quê? Estou pedindo aqui para a gente fazer o primeiro exemplo nosso, a primeira prática, que é fazer piscar um LED. Então eu peço, monte um circuito para fazer piscar um LED utilizando o pino 13 do Arduino. Então o LED deve ficar 1 segundo ligado e depois 2 segundos desligado. Ok? Nós vamos fazer um pisca com esse LED. Um detalhe importante para os alunos aí que não são da eletrotécnica, né, que não tiveram ainda aula de eletrônica ou algo do tipo, é ter a noção de que quando nós vamos desenvolver qualquer situação com um LED, nós temos que colocar em série com ele um resistor. Esse resistor ele vai basicamente limitar a corrente que passa pelo LED, para que o LED não queime. Se nós colocarmos diretamente, esse LED pode vir a queimar. Então temos aqui a montagem prática que nós vamos desenvolver com o nosso... Aqui tem o Arduino Nano, até mostrando como é que ele é mais compridinho, menorzinho. E olha o tamanho do Arduino Uno, é bem maior, ele nem cabe no nosso protoboard. Então a nossa prática vai ser esse desenvolvimento aqui do LED no resistor. Mas como que a gente vai montar essa prática, né? Essa prática vai ser feita através do código de programação, que já está também aqui desenvolvido para a gente vai chegar passo a passo com ele, no programinha da Autodesk chamado Tinkercad, que é um software online. Então todo o desenvolvimento vai ser feito através desse software. Então nós precisamos primeiramente entrar nesse link. Esse link também está na descrição da nossa videoaula. Tá? Então vocês podem lá clicar na descrição do vídeo aula e vocês vão colocar lá o nome que vocês deram na entrada aqui da oficina. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer isso. Então eu vou pegar aqui esse link, vou copiar lá, entrar na internet, entrar aqui no Google Chrome. E tem o seguinte, tá pessoal? A minha internet está um pouquinho lenta aqui, então... Quem quiser acelerar o vídeo aí, pode acelerar. Eu já falo lento, né? Pegou as informações, já acelera o vídeo. Tá, vou colocar aqui então esse link para a gente entrar lá no Tinkercad. Feito isso, vai aparecer essa tela, oficina de introdução ao Arduino, e vocês vão pedir aqui, ó, participar com nickname que vocês cadastraram aí no início da oficina. Eu já tinha cadastrado alguns, vou colocar aqui aluno 1. Feito isso, ele vai entrar no nosso ambiente de programação Arduino. Um detalhe importante, pessoal, vocês têm que colocar no nickname o nome de entrada, tá? Não o aluno 1 como eu coloquei. Então nós vamos entrar aqui em circuitos. Então, feito isso, entramos na parte de circuitos aqui, né, à esquerda, debaixo de aulas. Nós vamos em criar um novo circuito. Aqui nós entramos no nosso ambiente da Tinkercad. O que funciona? O que é o Tinkercad, né? Ele tem aqui vários componentes. Eu vou colocar todos aqui para a gente ver, ó, vários componentes de desenvolvimento, tá? Ele tem digital, ele tem eletrônica, mas ele principalmente é utilizado para Arduino. Né? Então nós vamos fazer nossa prática de forma bem simples. Vamos voltar lá para o nosso desenvolvimento. Né? Então o que nós temos que fazer? Ó? A partir do pino 13 de um Arduino, nós vamos ligar um resistor, um LED, e esse LED aqui vai sair no GND, tá? A perninha do LED que tem um traçado chamado catodo. Então o catodo do LED vai no GND, a outra perna do LED, que é o anodo, ele vai no resistor. Então nós vamos fazer isso lá no nosso ambiente de programação. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é procurar o nosso Arduino. Tá? Então vamos procurar aqui o Arduino Uno.
Ele está aqui, ó, Arduino Uno. Cliquei nele, ele vai aparecer aqui na minha seta, eu vou colocar ele aqui na tela. Feito isso, ó, observem o seguinte, eu posso puxar, se eu clicar na minha tela, na parte branca, eu posso e segurar, né, eu posso arrastar, fazer o que eu quiser aqui na tela, tá bom? Observe outra coisa que é como se o cabo do Arduino ainda não tivesse ligado, ele só liga quando nós iniciarmos a simulação, tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi isso, agora vamos procurar o nosso protoboard. Vou procurar aqui um protoboard, eu estou girando com a bolinha do mouse. Para qualquer um protoboard, eu vou pegar essa mini protoboard. Como a prática é pequena, não tem nenhum problema, tá? Peguei um mini protoboard. Vou pegar agora um LED. Vamos procurar aqui nosso LED. Eu vou colocar aqui básicos, tá, gente? Porque fica mais fácil para me procurar. Eu sei que eles estão no básico. Vou ligar aqui o LED, colocar ele no nosso protoboard. Tá? E observem que o LED eu posso trocar para a cor que eu quiser. Ok? Vou manter aqui o vermelho. Observe que se colocarmos o mouse em cima da perninha, ó, achamos a perninha anodo e a perninha catódica. Tá? Então já temos essas ligações. Agora vamos pegar o nosso resistor e vamos colocar ele aqui no meio da protoboard. Feito isso, gente, a gente pode fazer as ligações. Tá? O protoboard, ó, ele funciona da seguinte forma. Todos esses contatos aqui, esses buraquinhos, são o mesmo contato, o mesmo ponto. Assim por diante, ó, todos esses são iguais, porém uma coluna não tem contato com a outra coluna. Tá, ok? Por isso que não fecha curto. Tá? Se eu pegar o resistor e colocar ele aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou fechando um curto entre as duas perninhas do resistor. Não posso fazer isso. Aqui no meio, como tem esse rasgo aqui, ó, não tem ligação dessa parte de cima do protoboard com a parte de baixo. Ok? Então vamos lá. Tem que pegar então, chegar no pino 13, arrastar. Tá? Se eu arrastar e clicar aqui fora, eu consigo fazer algumas angulações com o meu fio, né, com o meu condutor. Eu tenho que ligar esse pino 13, ó, volta lá para a gente ver. Ó. Tem que ligar o pino 13 no resistor. Tá? Então vamos pegar ele e ligar no resistor. Em seguida, eu vou pegar o resistor, tá aqui qualquer pino, e vou ligar no, vamos lá, no anodo, no anodo do LED. Aqui é o anodo, vou fazer a ligação nesses, qualquer um desses furinhos de baixo aqui do anodo do LED. E o catodo do LED, eu vou levar ele lá para o meu GND. Pode ser aqui de cima, pode ser aqui de baixo. Vamos colocar aqui nesse de baixo. Tá? Uma questão importante aqui também no Tinkercad, eu posso até alterar as cores desses fiozinhos. Tá? Eu clico nele, vou aqui em cores, vou colocar vermelho essa passagem aqui. E vou colocar esses outros aqui de preto. Eu posso fazer alterando a cor que eu quiser. Ok? Feito isso, gente, ainda não está funcionando, porque a gente tem que colocar o algoritmo, nós temos que fazer o nosso programinha. Como que é o código? Como é que eu desenvolvo? Está aqui, ó, em código. Eu clico aqui em código. Tá? Ele está mostrando para a gente em diagrama de blocos, mas nós vamos fazer em texto. Ele pede aqui, tem certeza que você deseja colocar em texto? Coloca sim, continuar. E colocou para a gente aqui o desenvolvimento, tá? Ele coloca um exemplo básico aqui que já é bem próximo do que a gente precisa. Ele está falando, está nomeando aqui um pin mode, né? O pino mode built-in, LED built-in, saída. Mas esse código aqui não tem nenhum funcionamento para a gente. A gente vai fazer o nosso próprio código de acordo com o que nós colocamos. Ó. Primeiramente, em void setup, nós vamos colocar pin mode 13 output. Um detalhe importante, né? O mode aqui, ó, o M tem que ser maiúsculo e o output tem que ser tudo maiúsculo. Não esquecer dos parênteses, da vírgula, do ponto e vírgula no final. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, já tem o pin mode, já está mais fácil para a gente. Vamos alterar então esse LED built pelo pino 13. Tá? E aqui eu vou manter a minha saída, tá? Porque esse pino 13 aqui vai ser a saída do meu Arduino, ok? Uma coisa importante, gente, para a gente saber também, se eu colocar que esse pino 13 é input, ele vai ser a entrada de sinal.
Como eu coloquei que ele é output, ele é saída de sinal. Então, esse pino 13 vai estar saindo algum sinal, ou seja, vai estar saindo uma tensão que vai alimentar esse LED e fazer ele funcionar. Tá? Então a tensão entra por esse pino 13, vem no resistor, vai no LED, acende o LED e volta aqui para o GND. Beleza? Então vamos continuar. Outra coisa que nós temos que fazer agora no void loop é procurar o comando digital write. Nós vamos escrever esse comando aqui, digital write. Significa o quê? Eu vou escrever no pino digital, tá? No pino digital 13, eu vou escrever high. High significa o quê? Alto. Significa que eu vou ligar. Eu vou ligar o pino 13, simplesmente ligo ele e dou um delay de 1000 microsegundos. Tá? O que é esse delay aqui de 1000 milissegundos? Né? É um delay de 1 segundo. Então ele vai esperar 1 segundo com esse LED ligado. Logo em seguida, ó, eu tenho um digital write, eu vou escrever que o pino 13 está lá, ele está desligado. Ou seja, eu vou desligar o pino 13, ou seja, o nosso LED, por um delay de 2 segundos. Então vamos fazer isso lá. Então já tem digital write, tem que alterar aqui só a questão do pino, colocar 13, vou deixar ele high. Já tem um delay de 1000 segundos, né, para guardar o tempo de 1000 milissegundos, que é a mesma coisa de 1 segundo, e vou escrever depois no mesmo pino 13, low, que é para desligar meu LED. Vou colocar 2 segundos. Feito isso, gente, nosso código já está pronto. É só isso o nosso código. Nós podemos iniciar o nosso programa, ele vai compilar ali, depurar. Após a iniciação do programa, observamos aqui, ó, com o código, vou clicar no código só para sair fora aqui, olha o que está acontecendo. 1 segundo ligado, 2 segundos desligado. 1 segundo ligado, 2 segundos desligado. Ah, professor, mas não estou enxergando muito bem. O que nós podemos fazer? Vou parar aqui a simulação e alterar o código para ver. Eu vou colocar agora 5 segundos ligado e vou colocar 1 segundo desligado. Vamos ver o que acontece. 5 segundos ligado, demorando, e agora 1 segundo desligado. Ok? Então, basicamente é isso. Eu posso ir alterando esse código aqui da forma que eu quiser. Isso daqui é uma prática simples para a gente começar a conhecer o funcionamento do Arduino. Né? Lembrando aqui que esse void setup é algo que eu estou nomeando. Eu nomeei aqui o pino 13, falando que ele é uma saída. Para que eu nomeio que ele é uma saída? Que o Arduino vai entregar uma tensão, né, uma energia que vai sair desse pino 13, uma energia de 5 volts, e vai alimentar aqui o meu LED. Se eu colocasse ele como entrada, teria que ter alguma coisa, algum sinal entrando nesse pino, tá, para fazer N possibilidades. Ok? Então é basicamente isso que eu queria de vocês, tá? Então se você conseguiu fazer isso, está lá piscando o seu LED, está lá desenvolvendo, né? Vamos iniciar aqui de novo a programação, está fazendo isso, chame o professor que você pode ir para a próxima etapa, que é a etapa de prática, tá? Mas antes de irmos para a prática, eu quero mostrar para vocês como que é o funcionamento da prática que nós vamos fazer. Tá? Eu fiz o programinha aqui no Tinkercad, mas vocês vão ver lá na prática, tá? Vou colocar ela aqui para a gente ver. Então, esse daqui vai ser o desenvolvimento prático que vocês vão fazer lá no laboratório FMake. Terminando a parte de cá, vocês vão para lá, tá? Mas antes de vocês mostrarem para o professor aí, ou quem está responsável, né, que vocês conseguiram desenvolver o LED piscando no Tinkercad, eu quero que vocês prestem atenção na prática que nós vamos desenvolver lá, tá? Já está tudo montado, nós estamos lá com esse sensor de distância ultrassônico. Nós temos lá esses LEDs já montados. LED vermelho, um LED amarelo, um LED verde. O Arduino Uno já está lá com o protoboard. E tem um resistor para os 3 LEDs, né? Ou 3 resistores para cada um dos LEDs. Daí eu vou desenvolvendo e vou ver lá, cada um vai ter uma forma, tá? Já tem o código desenvolvido aqui. O que vocês vão fazer lá na prática, né? Essa montagem já vai estar feita. Vocês vão ter que pegar o programa Arduino, que é esse programinha aqui, e vocês vão digitar
vocês vão fazer a digitação do programinha, tá? Desenvolvimento do programinha. Vocês vão ver que na prática é muito mais complicado digitar o programinha, né? Fazer essa programação. Por quê? Qualquer coisinha que você errar aqui, um igual, um ponto e vírgula, né? Qualquer uma desses detalhes aqui, um espaço, pôr uma letra minúscula ou maiúscula, no caso aqui é o EcoPIN, por exemplo, tem um P maiúsculo, tem que ser maiúsculo. O input tem que ser tudo maiúsculo, o output tem que ser tudo maiúsculo, esse M do pin mode tem que ser maiúsculo. Tá? Não pode esquecer de fechar um parênteses, de um ponto e vírgula. É o que dá mais erro quando vai fazer uma programação. Você errar algum desses detalhes. Tá? Se nós escrevemos aqui, por exemplo, duração, né? Escrevemos sem o C cedilha e sem o tio, que é a forma correta numa programação. Então nós não podemos colocar, quando vamos escrever duração embaixo, em algum ponto, vamos ver se eu coloquei em duração, tem que ser duracão de novo, não pode ser duração. Ok? Então eu vou explicar para vocês como é que é esse programinha, o que, que ele faz, e aí a gente vai, aí vocês podem ir lá para o laboratório. Basicamente, nós vamos utilizar esse sensor ultrassônico de distância para nós medirmos a distância específica aí que vai estar na frente dele, né? Esse sensor ele emite um som em alta frequência. Então, em um lado deles, vocês vão visualizar ele aí na prática, vocês vão ver, parece um binóculo. Tá? O sensorzinho parece um binóculo. Em uma desses, da parte do binóculo aqui, ele envia o sinal de som, e onde que ele bate esse sinal de som, vai voltar o eco. Quando volta esse eco, ele faz um cálculo interno e dependendo do tempo que demorou, ele sabe qual que é a distância, né? A distância que está o obstáculo na frente do sensor. Ok? Então vamos ver aqui como é que está a programação. Né? Nós já colocamos os LEDs. Os LEDs, gente, ó, o vermelhinho aqui, eu até coloquei a cor vermelha para a gente ver. Está no pino 4. O amarelo está no pino 5. O verde... Desculpem, o verde está no pino 6, tá? Agora, o sensor, como é que ele funciona, né? O sensor, deixa eu dar um zoom aqui, ele tem 4 pininhos de contato. Tem um pininho VCC, que é a alimentação do sensor, então nós temos que alimentar ele. Ó. Essa barrinha aqui do nosso protoboard já está com 5 volts alimentado do protoboard. Eu fiz a ligação aqui no fundo. Ó. Eu peguei esses 5 volts aqui do nosso... Ó, peguei os 5 volts do Arduino, coloquei aqui no nosso protoboard, tá? E fiz aqui um jump aqui para cima. Ou seja, esses 5 volts está chegando aqui no nosso pino VCC do nosso Arduino. Tá? O GND, eu fiz a mesma coisa aqui. Ó. Peguei o GND, liguei aqui nessa parte de cima do protoboard, tá? E eu também fiz um contato, um jump aqui do GND para a parte de baixo, para a gente utilizar aqui no nosso circuito. Ok? Então alimentamos o nosso HCSR04. Agora o que é importante? Nós temos esse pino trig e esse pino eco. O que cada um faz? Né? O pino trig é o pino em que vai verificar, né? Ele vai mandar o sinal. O pino trig é que manda o sinal de som, né? Então a gente vai saber o sinal de som quando que ele foi enviado. E o pino eco é o pino em que recebe o som de volta. Ok? É o que vai receber o eco ali do som. Então a partir dessa diferença do envio e do recebimento do som que a gente vai fazer o cálculo para o desenvolvimento aí da distância, para sabermos a distância. Tá? Quanto aos LEDs, olhem aqui, ó. Esses pinos 4, 5 e 6, a gente vai fazer vamos fazer eles como saída do Arduino. Então eles vão injetar sinal, enquanto esses pinos trig e eco, eles vão ser entradas do Arduino, pino 7 e 8. Eles vão entrar para o Arduino saber o que está acontecendo lá na saída da informação de som e no recebimento, no eco. Então a saída 4 do Arduino injeta um sinal de 5 volts para alimentar esse LED, e o LED aqui pelo anodo. O catodo do LED, ele vai aqui ele vai chegando aqui, ó, e vai sendo conduzido até o resistor,
E do resistor, a gente chega até o nosso GND, que está ligado aqui, ó, do resistor chega até o GND, que está ligado no GND do Arduino. Então, nós estamos fazendo um ciclo completo para a corrente. Sai do 4, tensão, vem para o LED, vai para o resistor, do resistor vai para o terra, para o GND. Então, vamos ao código. O código diz o seguinte, ó, nós incluímos aqui a linguagem de programação. Tá? Isso daqui já vai estar lá para vocês. Incluímos também a biblioteca HCSR04. Essa biblioteca é do sensor. Tá? Esse sensor aqui tem outra questão também importante. Ele tem as especificações dele. Ó. Ele é alimentação de 5 volts com uma corrente de 2 mA. Ele tem um ângulo de efeito, uma abertura de ângulo de 15 graus. E ele tem um alcance de 2 centímetros a 4 metros, com uma precisão de 3 milímetros. Tá? Então a precisão dele é 3 milímetros para essa distância, 2 centímetros a 4 metros. Ok? Então voltamos lá à programação. Então nós definimos, né, a partir dessa biblioteca aqui, nós colocamos um define com esse... Esse daqui já vai estar para vocês também. Tem um jogo da velha, né? Define ecopin 7. O que a gente está fazendo aqui? A gente está falando que o pino 7 ele vai ser o ecopin. Tá? O que é o ecopin? É o pino eco aqui do meu sensor. Mas como é que o Arduino reconhece que esse ecopin aqui vai ser o pino 7? Tá? Na verdade, ele vem por definição da biblioteca. Tá? Então, cada sensor, cada desenvolvimento que eu vou fazer no Arduino com um sensor diferente, vai ter uma biblioteca que vai ter um monte de nomezinhos lá, né, de definições, e essas definições aí que eu vou colocar aqui. Tá ok? Mas fica muito fácil de eu identificar, porque o ecopin, esse pino eco aqui, é o pino em que vai estar recebendo o sinal, enquanto o trig pin é o pino em que vai estar saindo o sinal de som. Ok? Então eu defini isso, né? Pino que recebe o pulso do eco é o pino 7 lá do Arduino. Ó, observem que é o pino 7. Ok? Isso é importante. E aqui o pino trig pin, né? O que sai o sinal de eco, sai o sinal de som do sensor é o pino, vai entrar no pino 8 do Arduino. Também criamos aqui uma variável unsigned inteira com duração igual a 0 e unsigned inteiro com distância igual a 0. Não preocupem com essa parte aqui. Isso daqui simplesmente eu estou falando que a duração vai começar com 0, a distância vai começar com 0. Tá? Só estou começando a definir aqui minhas variáveis. O que importa para a gente? A gente definir os LEDs. Tá? Então o LED verde, eu estou nomeando ele falando que o LED verde vai ser igual ao pino 6. O que eu estou fazendo na prática? Eu estou falando que esse pino 6, agora ele não chama pino 6, ele não é mais o número 6. Eu estou nomeando ele de LED verde. O pino 5, agora ele não chama mais pino 5 e sim LED amarelo. O pino 4, agora ele não chama mais pino 4 e sim LED vermelho. Logo em seguida, eu estou criando uma variável do tipo longa e aqui do tipo flutuante, tá? E vou chamá-la de microsegundos, microsec, né? Microsec igual a 0. Vou deixá-la como 0. E vou colocar uma distância, aqui não é distância cm, é só distância, que eu vou colocar também igual a 0, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Até o void setup, essa parte toda aqui, foi definições que eu estou criando variáveis, ok? Nomeando os meus pinos e criando variáveis para me desenvolver o programinha, tá? Tá parecendo complexo, né? É mais complexo do que a praticazinha que nós fizemos com o LED, porém, eu acho que é de bom entendimento. Na prática vocês vão ver como é que é o funcionamento. É bem simples o funcionamento, na verdade, tá? E agora, gente, nós entramos na parte do void setup. Lembrando, né, que a programação do void setup e do void loop, elas começam, a do void setup começa com a chave aberta e termina com a chave fechada. Então, tudo que está aqui dentro fomos nós, é nós que vamos ter que digitar. Então, vocês vão ter que digitar lá
pin mode ecopin input. Ah, mas tudo isso, professor, onde que vai estar? Como é que eu vou fazer? Já vai estar projetado lá na sala para vocês digitarem, tá? Depois, pin mode trig pin output. O que que significa esses dois comandos? Eu estou falando o seguinte, ó, o pin mode está falando qual que é o modo do pino. Tá? E eu estou falando que o pino ecopin, ele é um pino de entrada. Então, ele vai entrar informações no Arduino. Ok? Então, vai entrar uma informação no Arduino. Que informação que é essa? Qual que foi o momento especificamente em que o som voltou para o meu sensor? Já aqui no pin mode trig pin, ele é uma saída. Por que ele é saída, né? Eu tinha falado de entrada no outro momento, mas na verdade ele é saída. Por quê? O Arduino vai enviar um sinal para esse trig pin, tá? Que é uma alimentação para ligar o trig pin, ou seja, para ligar a saída de som. Então o Arduino vai ligar em certo momento essa saída de som e depois ele vai captar o eco, né, a volta desse som pelo ecopin, pela entrada. Também vamos ter que nomear aqui pin mode, né, do LED verde. O LED verde vai ser saída. Por que saída, né? Porque o Arduino, a partir de certas funções que nós vamos criar, ele vai injetar um sinal para ligar esse LED a partir do que a gente quiser fazer. Tá? O pin mode LED amarelo a mesma coisa, saída porque ele vai acender o LED. O pin mode vermelho, LED vermelho também, output também de saída. Então, input, entrada, output, saída. Estamos aqui, gente, ligando esse Serial Begin 9600. O que significa isso? Lá no programinha do Arduino que vocês vão trabalhar, que esse programinha aqui, ele tem essa lupinha aqui, ó, monitor serial. Tá? Cliquei nela aqui, não vai dar nada porque eu estou sem Arduino. Tá? Vocês vão ver que quando clica nela e o Arduino está funcionando, simplesmente mostra para vocês qual que é a distância em centímetros que o sensor está localizando. Ok? Se alguém estiver passando na frente, ele vai mostrar a distância. Tá? Entramos agora no Void Loop. O Void Loop vai ser exatamente o que o Arduino vai executar de forma de um loop, né? Ele vai ficar executando isso enquanto tiver ligado o Arduino. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, identificar. O Void Loop começa o programinha a partir da chave aberta e termina na chave fechada. Então tudo isso daqui é programinha do nosso Void Loop. Tá? Vocês têm que digitar ele aí. Então tá lá, digital write significa o quê? Então se o nosso pin mode é o modo do pino, se é entrada ou saída, o digital write significa que nós estamos escrevendo alguma coisa no pino digital. Qual pino digital? No trig pin. No primeiro aqui, no trig pin. Então o trig pin, o que ele é? É esse pininho aqui do nosso sensor, tá? Então eu estou falando o seguinte, o Arduino ele vai escrever RAID, esse RAID aqui no pino trig, né, a partir de alguma coisa, né, a partir de quando eu estiver funcionando esse void loop, a partir de quando eu ligar o meu Arduino. Tá? E ele vai demorar um tempo, um delay de 10 microsegundos para que ele fique funcionando, ou seja, ele fique ligado, esse trig pin vai ficar ligado por 10 microsegundos. 10 microsegundos ele injeta som, ele envia som. E depois desses 10 microsegundos, ele vai lá para o digital write trig pin low. Low significa que desliga, ou seja, eu paro de injetar tensão, paro de injetar os 5 volts nesse trig pin. Eu desligo o trig pin, desligo esse pin no trig pin. Ok? Feito isso, pessoal, nós vamos ter agora algumas variáveis, a variável duração e a variável distância, que vai ser importante também para a nossa programação. Tá? A nossa variável duração, ela vai estar lá com uma função pulseIn, tá? Vocês vão digitar esse pulseIn lá. Esse i aqui é maiúsculo, tomem cuidado com isso. E esse pulseIn, basicamente, ele vai ler o tamanho do pulso. Como assim tamanho do pulso, professor? No trig nós enviamos um sinal, tá? Esse sensor aqui envia um sinal de som e o eco recebe esse sinal.
essa questão desse tempo de duração aí, né, da saída de som de um lado para chegada, para entrada de som no outro, porque ele rebateu em algum obstáculo na frente, isso daí o pulsinho vai pegar esse tempo, essa distância, ok? Então o pulsinho vai pegar a distância do ecopin, tá? Essa duração dele aí, o tempo que ele ficou ligado. Beleza? Então, o tempo que o ecopin ficou ligado, nós vamos ter essa duração e multiplicamos por 0,017. Outro detalhe, tá? Uma multiplicação aqui é um asterisco e a vírgula aqui tem que ser ponto, então é 0,017, ponto e vírgula no final. Mas por que, professor, que tem esse 0,017? Não estou entendendo nada. Nós não pegamos a duração do tempo em que sai o som e volta para o sensor? Nós temos que saber qual que é a distância. O que importa para a gente é a distância e para a gente em centímetros que nós queremos. Então, a continha vai ser a duração desse tempo aqui multiplicado por esse 0,017 vai dar exatamente a nossa distância em centímetros. Ok? Aí está uma explicaçãozinha básica aqui, que é o seguinte, esse 0017 é basicamente utilizar essa fórmula aqui, tá? Que é o tempo, a velocidade lá do som no ar é 340 metros por segundo, ok? Metros por segundo. Multiplicando por 100, nós chegamos em centímetros por segundo, tá? Então, transformamos isso de metros por segundo para centímetros por segundo. Porém, nosso tempo aqui, nós queremos em microsegundos, então nós dividimos por 10 elevado a 6, tá? Para chegar em microsegundos. E depois nós dividimos por 2. Por que dividimos por 2? Porque a distância, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser a metade do valor que vai dar, porque esse sinal ele sai dessa parte do sensor, bate no obstáculo e volta para outra parte do sensor, ou seja, ele tem que fazer o percurso de ida e volta. Então a distância vai ser a metade dessa ida e volta do som, ok? Então por isso que chegamos nesse valor de 0,017. Quem quiser verificar se realmente esse valor, só fazer essa continha aqui que nós especificamos, tá? Feito isso, gente, nós já tínhamos ligado o nosso serial begin, que é aquele monitor para verificarmos lá a questão da distância, e agora nós vamos fazer ele funcionar. Digitamos serial.print, tá? Lembrando que esse S aqui é maiúsculo, tá? Tomem cuidado com isso. E colocamos a distância aqui. A distância já está em centímetros, que nós fizemos a conversão aqui. E depois nós imprimimos também na tela esse print LN, né? Serial print LN, imprimimos aqui esse cm significando centímetro. Então vai estar na tela para a gente aparecendo centímetros, tá? E colocamos um delay de 10, um tempo aqui só para dar um tempinho depois desse processo todo que a gente fez. Feito isso, gente, então o que a gente fez agora? Nós já fizemos o funcionamento do nosso sensor. O sensor com esses passos aqui está funcionando. Não precisa digitar essa parte aqui, que só foi para explicar para vocês, tá? Precisa digitar só o que está escrito em preto. Para acender os LEDs, como que a gente faz? A gente vai ter que ter uma função, essa função aqui é a função if, que vai dizer o seguinte, ó, o que nós fizemos aqui? Esse if significa se, né, em inglês. Então, ó, se a distância for menor ou igual a 40 centímetros, então se a distância for menor ou igual a 40 e maior que 20, ou seja, gente, se for maior que 20, menor ou igual a 40, né, nesse espaço de tempo, então de 20 a 40, o que vai acontecer? Nós vamos escrever, digitar o write, no LED verde que ele está ligado, high que ele liga. Nós vamos ligar o LED verde. Ok? Então, feito isso, entre 20 e 40 centímetros, se tiver um obstáculo, o LED verde acende. Fechamos aqui com a chave e fazemos logo em seguida um else. Esse else significa o seguinte, ó, e abrimos aqui a chave. Temos também um outro digital write de LED verde baixo. Então, o que acontece? Se a distância for entre 20 e 40, o LED verde acende. Se não, esse else significa se não. Se não, nós vamos escrever
baixo, ou seja, o LAO, né? Vamos desligar o nosso LED. Se não o quê? Se não for entre 20 e 40 a distância que está à frente ao nosso sensor, o LED verde ele tem que ficar apagado, ok? Então o LED acende de 20 a 40, LED apaga em qualquer outro valor de distância. O restante da programação é tudo muito parecido. Ó. Nós colocamos de novo um if, distância, se a distância for menor ou igual a 80 e maior que 40, ou seja, se for maior que 40 e menor que 80, né, entre 40 e 80, o que vai acontecer? O LED amarelo vai acender. Se não, se for qualquer outra distância, o LED amarelo vai apagar. Ok? E o último aqui é a mesma coisa. Se a distância for maior que 80 centímetros, o nosso LED, né, vai escrever lá no nosso pino do Arduino que o LED vermelho vai acender. High. Se não, se for qualquer outra distância, ou seja, uma distância menor que 80 centímetros, o nosso LED vermelho vai apagar. Ok? Vamos ver isso na prática, então, como é que ficou? Então, tirei o código aqui, vou iniciar a simulação. Iniciei. Tá? Tá rodando, né? Algo importante para mim mostrar para vocês é o seguinte, vamos supor que eu esqueça aqui de colocar no LAW um W. Deixa eu parar a simulação para mostrar para vocês. Coloque só aqui o LO. Olha o que vai acontecer quando eu iniciar a minha programação. Vai dar um erro. Está dando um erro exatamente falando, ó, não é LO, é LAW. Tá? Então eu vou voltar aqui, colocar. Se eu tirar um ponto e vírgula vai dar problema também, tá, gente? Eu vou tirar agora o ponto, vou ver para mostrar para você que vai funcionar. Ó, rodou. Agora eu vou parar de novo, vou tirar o ponto e vírgula. Tirei o ponto e vírgula. Tá? Se alguém esquecer isso, vai dar problema. Vou pedir para iniciar. Olha o erro. De novo deu erro. Então tem que ficar muito atento na hora que for fazer a digitação da programação. Coloquei ponto e vírgula. Agora sim vai dar certinho. Está inicializando, começou. Vou tirar o código para o lado, só para a gente ver o funcionamento. Está com o LED vermelho aceso, né? O LED vermelho, vamos voltar na programação para lembrar, ó, o LED vermelho, está aqui o último, ó, significa que eu estou com uma distância maior que 80 centímetros. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui no Tinkercad, no real, né, gente, vocês vão passar na frente do sensor. Aqui no Tinkercad, quando eu clico em cima do sensor, ele aparece para mim uma forma de que eu possa simular esse sensor. Ó, cliquei nele, estou simulando. Observa, essa coisinha azul aqui, essa bolinha azul, significa uma pessoa. Tá? Uma pessoa que está passando na frente do sensor. E aqui está mostrando o raio de ação do meu sensor. Tá? Quando eu passar aqui na frente do sensor, olha lá que ele está dando 30 centímetros. Está mostrando aqui 65 centímetros de distância. E está mostrando aqui, ó, agora 1,43 m. Vou mostrar aqui, ó, 86 centímetros. Então ele está 86 centímetros de distância. Ó. Então está saindo aqui o sinal de som, bate no obstáculo, né, esse obstáculo azul, e retorna aqui para o eco, né, para a parte do eco. Tá? Então vamos lá. O que acontece na programação? Se é 86 centímetros, aí eu tenho que ver aqui no programa. Então, se a distância é maior que 80 centímetros, o LED vermelho tem que estar ligado. Olha o que acontece. Ó. LED vermelho está ligado. Ok? Vou colocar agora, vou colocar abaixo de 80 centímetros. Eu coloquei 66 centímetros. Olha o que vai acontecer. 66 centímetros, e eu já reparei aqui que o LED vermelho apagou. E o LED amarelo acendeu. Vamos ver se é o amarelo mesmo. De 40 até 80 centímetros, o LED amarelo tem que acender. Tá certinho. Vou reduzir um pouquinho mais aqui, ó. Abaixo de 40. Vou colocar uns 31 centímetros. Então, 31 centímetros, entre 20 e 40 centímetros, o LED verde é que acende. Olha o LED verde acendendo. Ok? Vou colocar de novo a simulação aqui. E se for abaixo de 20 centímetros, nada acende, porque eu não coloquei nenhum LED para isso, né? Então, vou colocar aqui 18 centímetros. Olha o LED verde apagando, ou seja, nenhum está aceso. Então, ó,
Acima de 20, desculpem, passou direto. Acima de 20 até 40, LED verde acende. Aí, entre 40 e 80, o LED verde apaga, está apagando, o LED amarelo acende. E acima de 80, o LED amarelo vai apagar e o LED vermelho acende. Ok? Isso daqui é uma praticazinha simples que nós estamos fazendo aí com esse sensor, tá? Mas tem outras várias coisas que nós podemos fazer, vários desenvolvimentos, muito importante aí para... vamos fazer um TCC, vamos fazer um projeto de pesquisa, dá para utilizar o Arduino. Tem muita coisa que o Arduino pode fazer e esse sensor aqui, ele contribui demais, mas temos muitos outros tipos de sensores. Temos sensor de umidade, por exemplo, quando nós queremos verificar se fazer um sisteminha, por exemplo, gente, fazer um sisteminha em que eu verifico se a terra de uma planta está constantemente úmida, né? Se não tiver úmida, o Arduino vai lá e liga uma bombinha para começar a molhar a planta. Nós podemos fazer isso, podemos fazer uma janela que abre automaticamente às 7 horas da manhã, com o motorzinho na janela, o Arduino acionando esse motor, que abre um portão, que pode fazer N possibilidades, ok? Então, essa parte aqui foi mais para mostrar para vocês essa introdução, esse desenvolvimento com o Arduino. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco, tá? É claro que temos que explorar muitas outras coisas, mas o desenvolvimento é por conta de cada um, ok? Obrigado aí pela atenção e podem ir para a próxima etapa da prática aí, que é a prática lá no laboratório do IFMake. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.